Um operador da lei, da própria lei, é a capacidade do indivíduo de entender que ele não está acima da lei, que ela serve inclusive para ele também. Mas quando um operador da lei não consegue vencer a vaidade, ele passa a se confundir com a própria lei. Ou seja, ele se acha a lei e passa a fazer o que bem entender. Ele pensa, se eu mandar fazer isso, isso terá de ser feito. Se alguém reclamar, sou eu que vou julgar. Então sou eu que decido. Se sou eu que decido, então eu sou a lei. Não há ninguém acima de mim. Esse raciocínio perigoso passa a dominar o subconsciente da pessoa ao ponto de se tornar uma insanidade das faculdades mentais. Vamos agora dar um exemplo e que fique bem claro aqui que se trata de um exemplo abstrato. Não tem absolutamente nada a ver com alguém que conhecemos. É apenas a título de ilustração. Tá bem? Então vamos lá. Se esse operador da lei, seja ele quem for, aonde for, tem um desafeto, simplesmente porque ele não concorda com as suas ideias. Ele, o desafeto, então, passa a ser um alvo perseguido. E o operador diz o seguinte: quero que vocês vão lá, amedrontem ele, estuprem a mulher e a filha dele, mas não digam que fui eu que ordenei. Não digam que se trata de uma ordem judicial, ok? Digam que vocês são apenas bandidos, ladrões. Você acha que os caras vão aceitar cumprir a tal ordem ilegal? Não, claro que não. Ou será que vão? Bom, achamos que não. Pois o que está acontecendo hoje no Brasil pelas denúncias, que estão explodindo a todo momento, é muito parecido com essa realidade de cumprimento de ordens ilegais, salvando, claro, as devidas proporções citadas no exemplo hipotético, inteiramente hipotético que demos. Isso deixando claro, se forem mesmo confirmadas as denúncias. Vamos entender então o que está acontecendo com as interpretações dos fatos. O senhor Rodrigo Pacheco, que muito provavelmente tem enterrado sua carreira política para sempre, disse não enxergar exageros nos processos tidos como censura. Ele diz serem apenas um regulamento das mídias sociais, coisa bem simples, para a defesa inconteste da democracia brasileira e do devido Estado democrático de direito. Então, sendo assim, como foi dito por um jornalista exilado na manhã desta quinta-feira, e achamos bem interessante a colocação dele, não se pode mais dizer que houve censura no período do regime militar no Brasil. Não. E agora, nós, felizmente, entendemos largamente que aquilo tudo que passou não era censura, graças ao senhor Rodrigo Pacheco, que explicou tudo direitinho. Aquilo era apenas uma regulação dos meios de comunicação da época. Pronto. Só que nos dias de hoje, essa regulação está mais rígida do que era naquele período. Lá naquela época, havia um regulador dentro dos veículos de comunicação social que proibia determinado texto de ser publicado como estava. Cancelava, mas não fechava o veículo de comunicação. Era só mudar o texto, conforme a regulação democrática da época, que estava tudo bem. Já nos dias de hoje, não. Além de impedir que o produto seja publicado, os reguladores atuais ainda pedem o cancelamento do veículo. E mais, segundo as denúncias, exigem que os veículos mintam para os responsáveis, dizendo que o canal está sendo cancelado por desacordo com as normas de conduta das plataformas. O nosso canal foi cancelado no TikTok. E disseram exatamente isso, que não cumpria com as normas da plataforma, com a política da plataforma. E cada vídeo que a gente colocava ali dava entre 700 mil a 1 milhão de visualizações, mas cancelaram. Paciência. Se você não consegue enxergar que isso está pior do que o que acontecia no regime militar na década de 60 e 70, então lamento informar que você está precisando trocar de óculos. A Constituição é muito clara nesse artigo da liberdade de pensamento e expressões, que nem vamos mais mencioná-lo aqui de tantas vezes que já abordamos.
Mas o que deve ser respeitado é o que está escrito e não inventado, resultado de interpretações equivocadas. Não se pode dizer que o direito de liberdade de expressão não pode ser confundido com liberdade de agressão, e com isso se tomar medidas como se fossem uma lei específica. Onde está escrito isso? Se não há registro, quem alega está criando leis sem poder. Então, qualquer medida tomada em resultado de uma lei que não existe é nula. Tem de estar escrito para que uma sociedade possa entender e respeitar, obedecer. O direito de liberdade pode abranger, sim, até o direito de agressão verbal. Cabe ao agredido, se sentir agredido, ofendido, recorrer à justiça. Existem leis fartas que já regulam essa situação. Vai lá e processa o cara que está agredindo. Pronto. A justiça brasileira já sabe muito bem como proceder nesses casos e tem feito isso brilhantemente ao longo dos anos. Agora, não cabe ao Estado e principalmente ao Poder Judiciário criar normas com força de lei, sendo que não é o seu papel. Não cabe ao Estado dominante dizer que não se pode fazer isso ou aquilo que já não esteja definido em lei. Quando isso acontece, estamos diante de uma norma impositiva e isso é extremamente perigoso.